Olá, seja bem-vindo. Estamos iniciando mais um Repensar, que tem como foco principal hoje uma história surpreendente de paixão, ódio, assassínios e, finalmente, amor e perdão. O livro que nós destacamos hoje, com certeza, vai lhe proporcionar uma reflexão importante. O nosso convidado é Alfredo Pardini e o livro que ele nos traz é Ninguém Poderá Odiar Eternamente. Seja muito bem-vindo, é uma alegria tê-lo aqui conosco, né? Faz tempo que nós estivemos juntos, mas como diz o ditado, né? O bom filho a casa torna, não é isso? Eu que estou lisonjeado por estar aqui novamente no teu programa, porque eu me sinto muito à vontade de falar dessas coisas da edição de livros. Certo. Porque, na verdade, o Marco Antônio, como era o nome dele, ele não me deixa escrever à vontade. Então, a gente vai escrevendo. E agora, ele começou a contar essa história, porque aí daí o nome, né? Porque num determinado momento do livro, você vai verificar, ele fala, a entidade, porque envolve... O livro, na verdade, desenvolve o movimento espírita. Inclusive o trabalho na casa espírita com a mediunidade superior, né? Vamos dizer assim, com os benfeitores espirituais. Certo. E num determinado instante, daí o nome do livro, o mentor que está dirigindo os trabalhos dos encarnados, ele se dirige para uma das personagens e diz assim, afinal, ninguém poderá odiar eternamente, não é mesmo? Ele faz essa pergunta, né? E daí nós tiramos esse gancho e colocamos o título do livro. Certo, que é um romance, não é isso? É um romance, ele conta uma história e dentro dessa história a gente consegue ter muitos conceitos doutrinários, é isso? Exatamente, porque ele começa a contar a história, para você ter ideia, que vem lá do primeiro século. Certo. Depois vem vindo por vários séculos, inclusive o 4, depois o 7º, me parece, o 12. E esse espírito que viveu naquele tempo, no século I, por exemplo, ele era apaixonado por uma judia, por uma escrava judia. E daí ele vem desenvolvendo todas as reencarnações dele, ele vem desenvolvendo esse amor que ele imaginava ter por ela. Certo. Aí a gente já começa a ver um conceito doutrinário que é a reencarnação, as várias vidas, sim. as várias existências, não é mesmo? Exatamente. Aí você vai verificar o andamento, os conceitos da lei de ação e reação, certo, ou de causa e efeito, né? Porque as coisas não acontecem como a gente imagina que devessem acontecer. Por que razão eu hoje tenho um problema que não sei quais as causas, não é verdade? Então a gente vai vendo no desenrolar da trama do livro os reencontros todos que ele tem com espíritos que vêm lá do século I da criação, vamos dizer assim, não sei se bem o termo seria criação, né? Mas o século I da cristandade, sim, não é? Em que ele vai tendo relacionamento com pessoas e ele sempre fazendo mal. No fim ele acaba... Aí que aparece os assassínios, né? Sim. O espírito não está satisfeito com aquilo que ele está querendo, porque o outro não é obrigado, né, a estar ali à vontade, disposto, à disposição dele. E ele, então, acaba eliminando a vida desses seres, desses irmãos. E é por isso que ele vem respondendo, né? E ele guarda, nessa primeira passagem do livro, ele guarda um ódio terrível contra um dos personagens. Certo. Então, aí você, no livro, então, a gente consegue perceber
o resgatar das dívidas, o livro explica por que ele está passando por determinada situação, é isso? Porque na verdade eu entendi assim, como esse livro, esse fato que eu te narrei agora é o primeiro da história que o Marco nos contou, ele começou a resgatar a partir dali, não sei as vidas anteriores que ele possa ter tido, né? Sim. Então, a partir do momento que ele praticou todas aquelas atrocidades contra essa moça, porque ela é uma moça linda, como ele conta, ela tinha cabelos dourados, os olhos eram amendoados, e ela era uma judia, era uma escrava judia, né? E ela acaba sendo assediada por ele, porque este espírito, na verdade, naquele tempo, ele era romano, mas ele era uma espécie de capataz nas obras que o imperador romano mandava fazer, não é verdade? Então, ele acaba se desgostando com todas essas situações e a partir daí começa o desenvolver da história precisamente. Que depois vem as novas reencarnações, quando ele reencarna em Roma, né? Ele reencarna como um soldado romano, mas que ele era obrigado a dirigir as construções que o imperador mandava fazer lá em Roma. E com isso ele acaba pensando que aquelas mulheres, essa moça, por exemplo, aí começa a surgir uma outra personagem, que é a reencarnação daquela escrava, e 4 séculos depois, né? Isso acho que me parece que no século IV, ele se imagina reconhecê-la naquela nova vida. E daí se desencadeia toda a trama, onde ele pensa que, sendo dono dela, podia usar e abusar desse espírito, né? Porque ela era uma moça muito linda, ele gostava dela, ele era apaixonado por ela, porque ele via nela aquela escrava que o relegou, não aceitou. Ele queria, a todo custo, né? Ele queria fazer com que ela atendesse os rogos dele para poder... eu não sei explicar, porque o livro é tão grande e tão complexo que a gente acaba se confundindo, mas ele tinha esse hábito. Na primeira encarnação, lá no primeiro século. Depois ele reencontra ela reencarnada no século IV. Como, se não me engano, é nessa fase que ela reencarna como uma esposa de um magistrado romano. Certo. Licínios, qualquer coisa desse tipo. Agora eu não guardo bem o nome. Mas nós vamos falar disso daqui a pouquinho. Tudo bem. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos.